Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise de um dos argumentos talvez os mais populares hoje em dia para a existência de um criador. Aquela ideia do ajuste fino do universo. Um argumento que parece muito moderno, muito científico. Exato. Mas o que fisgou a gente para essa conversa foi uma provocação bem específica. E se a refutação mais demolidora para esse argumento do século XXI, na verdade, já existisse desde o século XIX? É uma premissa incrível, né? Que nos obriga a olhar para o passado para entender o presente. E para essa nossa conversa, a gente se baseou em duas fontes principais. Certo. A primeira é um artigo bem recente, de dezembro de 2025, do blog Mente Ateísta. O autor é o Jorge Guerra Pires, um PhD, e o título, olha, já diz tudo. Ernestine Rose desmonta o ajuste fino de dentro do túmulo. Que título! E claro, a gente foi atrás da inspiração dele. Fomos ler trechos da palestra original de 1861, que foi dada em Boston por uma pensadora, muito à frente do tempo dela, a Ernestine L. Rose. A palestra se chama Uma Defesa do Ateísmo. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é, primeiro entender o que é esse tal de ajuste fino, por que ele convence tanta gente e, principalmente, como a lógica de uma mulher do século XIX, sem cosmologia moderna, sem nada, é apresentada pelo Pires como, a ferramenta definitiva para questionar tudo isso. Vamos começar por aí, então. O que é o ajuste fino? Isso. Quando se fala em ajuste fino, a primeira coisa que me vem é o velho argumento do relojoeiro. É por aí, né? É exatamente por aí. O artigo do Pires deixa isso claríssimo. O ajuste fino é uma roupagem nova, mais sofisticada, para essa ideia antiga do William Paley. Aquele do relógio na praia. Esse mesmo. A analogia que o artigo usa é perfeita. Ele diz, troque o relógio por constantes físicas. O relojoeiro por Deus. E pronto, o raciocínio é o mesmo. A ideia do Paley era simples, né? Se a gente encontra um relógio na praia, todo complexo, funcionando, a gente não assume que ele surgiu do nada, do acaso. Exato. A gente infere um designer, um relojoeiro. E o ajuste fino pega essa mesma lógica. Isso. E aplica para o universo inteiro. O universo vira o relógio. Precisamente. O argumento se apoia na observação de que as constantes físicas, a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz. Coisas fundamentais. Isso, fundamentais. Elas parecem estar calibradas numa faixa, absurdamente estreita. Se você mudasse qualquer uma delas um pouquinho só, o universo seria um caos. As estrelas nem se formariam, a química complexa não existiria. E claro, a vida, como a gente conhece, seria impossível. Impossível. Então a conclusão que os defensores tiram é que essa precisão toda não pode ser acidente. Tem que ter um ajustador. Entendi.
E o Pires ressalta bem isso no artigo, que parte da força do argumento hoje é que ele vem com essa cara de ciência, né? Não é mais sobre a complexidade de um olho, mas sobre matemática, cosmologia. É vendido como uma inovação sofisticada. Quase uma prova empírica. E é exatamente aí que ele vira o jogo e nos apresenta a Ernestine Rose. Que figura. Uma figura fascinante. O Pires descreve ela como uma mulher ateísta, feminista e politicamente radical, o que para o século XIX era raro. Era algo extraordinário, com certeza. E o ponto central do artigo é que a Rose, muito antes de qualquer pessoa falar de Big Bang ou de física de partículas, ela já tinha a ferramenta para desmontar a lógica por trás disso tudo. Então a ferramenta dela não era física, era lógica pura. Lógica pura. Em vez de tentar refutar a premissa, tipo a improbabilidade, ela ataca a conclusão. Ela basicamente diz, ok, vamos assumir por um instante que existe um designer. O produto que a gente está vendo, ele é compatível com um designer perfeito e bom. É essa a sacada, É um golpe de mestre, porque muda o campo de batalha. Ela não precisa de um acelerador de partículas, só dos próprios olhos e da razão. A crítica dela, como o Pires resume, é de uma simplicidade que desarma. Um designer perfeito não produz sistemas frágeis, defeituosos ou que exijam correções constantes. Ela usa a analogia do relojoeiro contra o próprio argumento. Totalmente. A questão irônica que o Pires levanta no espírito da Rose é: se o relógio é tão perfeito, por que ele vive quebrando? Nossa, e essa parte do artigo, olha, é pesada. A lista de defeitos que ele aponta no design é enorme. Doenças genéticas, catástrofes naturais que matam sem critério nenhum, o fato de que a predação e o sofrimento são a base de tudo. E um dado que sempre me choca, que ele cita, mais de 99% de todas as espécies que já existiram na Terra foram extintas. Isso não parece um plano de sucesso. Parece mais um processo de tentativa e erro, e um erro bem brutal. Exato. E não é só a Terra, é o universo em si. A esmagadora maioria dele é um vácuo gelado, mortal, cheio de radiação. A vida é uma anomalia. É quase um mofo num canto de um palácio gigantesco e vazio. E o fascinante é como o Pires conecta essa crítica moderna diretamente ao texto da Rose de 1861. Ela, por exemplo, analisa a história do dilúvio na Bíblia não como um ato de poder divino. Mas como o quê? Como um recall de produto defeituoso. Um recall. Adorei essa analogia. Pensa bem, segundo a história, Deus cria os humanos perfeitos, mas logo se decepciona com eles, acha eles desesperadamente maus. A solução? Um dilúvio, que a Rose chama, sem meias palavras, de destruição em massa. Ok. Mas ela não para aí. Ela aponta que, como solução, o plano foi um fracasso retumbante. O mundo não melhorou, a maldade continuou. A conclusão dela é que a narrativa não descreve um designer onisciente, mas um que parece surpreso, frustrado com os resultados do próprio projeto, e que precisa de remendos que nem funcionam direito. Essa ideia de falha no projeto me leva a outro ponto do Pires, a pretensão de que o argumento do ajuste fino seja científico. Se a ciência lida com evidência, como esse argumento pode ignorar essa montanha de evidência de design ruim? Esse é o ponto crucial que o artigo levanta. Um argumento para ser científico precisa ter poder preditivo, precisa explicar mecanismos. O ajuste fino não faz nada disso. Ele pratica o que a gente pode chamar de raciocínio de trás para frente. Como assim? Ele olha para as condições que permitiram a nossa existência e simplesmente declara: isso é improvável demais. E daí pula para a conclusão de que foi intencional. É como atirar numa parede e depois ir lá e desenhar o alvo em volta do buraco da bala. E dizer que acertou na mosca. É uma analogia perfeita. E, como o Pires aponta, essa declaração de improbabilidade é feita com base numa ignorância gigantesca. A gente não sabe se as constantes físicas poderiam ter outros valores. A gente não conhece a distribuição de probabilidade. E o argumento ignora as alternativas, né? Exatamente. Ignora hipóteses científicas que poderiam explicar essa sintonia toda, como o princípio antrópico ou a ideia de um multiverso, que o artigo menciona. Vamos falar um pouco disso.
O princípio antrópico. Na sua forma mais simples, um argumento de seleção. A gente só poderia existir no universo que tem as leis certas para a nossa existência. Não tem surpresa nisso. É como um peixe numa poça d'água, no meio de um deserto, concluindo: nossa, esse deserto foi feito perfeitamente para mim. Claro, ele não vê os milhões de quilômetros de areia seca onde ele não poderia existir. Exato. A gente só pode observar o universo onde observação é possível. Ok, faz todo sentido. E a ideia do multiverso? O multiverso leva essa lógica um passo além. Postula que talvez o nosso universo seja só um entre um número enorme, talvez infinito, de outros universos. Cada um com leis e constantes diferentes. A grande maioria seria estéril, caótica. Mas por puro acaso estatístico? Por puro acaso estatístico, alguns poucos, como o nosso, teriam a combinação certa de ingredientes para gerar vida. Então não é um universo ajustado, é um universo sortudo, num sorteio cósmico. Essas alternativas mostram que design não é a única resposta. Isso me leva a uma frase do Pires que é demolidora. Ele chamou o argumento do ajuste fino de retórica probabilística baseada na ignorância. É forte, né? É muito forte. É como dizer que o argumento não se baseia no que a gente sabe, mas justamente no que a gente não sabe. Inverte a lógica da evidência. Completamente. E a frase seguinte no artigo é igualmente poderosa. Ele diz que é o ato de transformar espanto em evidência e ignorância em intenção. O nosso sentimento de admiração pelo cosmos é humano, é profundo, mas não é por si só uma evidência científica. Pode ser só um reflexo dos limites do nosso conhecimento. Pode ser, certo. Mas vamos fazer o exercício que o artigo propõe. Vamos conceder, como ele diz, por caridade intelectual, que o universo foi sim ajustado. A pergunta que vem depois é devastadora. Ajustado para quê, exatamente? E os dados que o Pires usa para responder a isso são brutais. São números que colocam a gente no nosso devido lugar. O artigo fala que mais de 99,99999% do volume do universo conhecido é um vácuo frio e escuro que mataria a gente instantaneamente. E a vida é um fenômeno tardio, raro, frágil. Inacreditavelmente frágil, agarrada a pequenas rochas úmidas que orbitam sóis por um piscar de olhos cósmico. Esse é o produto final de um ajuste fino? Um oceano de morte com uma ou duas gotas de vida. Parece um projeto terrivelmente ineficiente. E, de novo, essa linha de raciocínio nos leva direto para Ernestine Rose, em 1861. Ela desafia essa clareza do design com exemplos concretos. O favorito dela, que o artigo cita, era o do peixe cego encontrado na Mammoth Cave, no Kentucky. Um peixe que vive na escuridão total e não tem olhos. Um exemplo brilhante. É perfeito. A pergunta dela é retórica, mas é genial. Ela pergunta por que uma providência benevolente não teria simplesmente formado o órgão da visão. Por que criar um ser com órbitas oculares vazias? Em vez de um olho perfeito. Exato. Para Rose, isso não apontava para um designer que planejou tudo de cima para baixo. Apontava para um processo de adaptação, onde características inúteis se perdem. O foco dela era sempre nas imperfeições, nas esquisitices, nas soluções remendadas da natureza. Que não fazem sentido num plano grandioso. Mas fazem todo sentido num processo impessoal como a evolução. É uma lógica implacável. E o artigo do Pires resume a conclusão disso de forma muito direta. Ele diz que, seguindo a lógica da Rose, a gente fica com uma tríade inevitável. Ou Deus é incompetente, ou indiferente, ou o universo não foi projetado. Não há quarta opção. É uma formulação clássica do problema do mal, mas aplicada direto à estrutura do universo. Se o designer é todo poderoso e bom, por que o projeto é tão cheio de sofrimento e falhas? Se ele não pode fazer melhor, não é onipotente. Se ele pode, mas não faz, não é benevolente. A terceira opção, que para a Rose e para o Pires é a mais lógica, é que não existe projetista nenhum. Exato. Certo, mas um defensor do ajuste fino poderia dizer que a gente não entende o propósito dessas falhas, que o sofrimento existe por causa do livre-arbítrio,
ou que tudo faz parte de um plano maior que a nossa mente não alcança. Como o artigo lida com essa fuga para o mistério? O Pires chama isso de fuga teológica. E a análise dele é muito perspicaz. Ele argumenta que, no momento em que a defesa do design recorre ao plano misterioso, ela está, na verdade, fazendo uma confissão involuntária. Uma confissão de quê? Uma confissão de que o argumento deixou de ser empírico, deixou de ser sobre as evidências do universo. Ele vira teologia ad hoc. Quer dizer, explicações inventadas na hora só para salvar a hipótese original das evidências que a contradizem. Ah, entendi. E a conclusão do Pires sobre isso é forte. No momento em que o mistério entra, o argumento sai. Porque se qualquer estado do universo, seja ele perfeito ou caótico, pode ser explicado como parte do plano misterioso, então o universo não serve de evidência para nada. A hipótese se torna infalsificável. Exatamente. Se a resposta para toda imperfeição é os caminhos de Deus são misteriosos, então o tal ajuste fino das constantes vira irrelevante como prova, porque o desajuste grosseiro de todo o resto também teria que ser parte do mesmo plano. O argumento perde toda a força. Uau! Então, a jornada que a gente fez foi essa. Começamos com o ajuste fino, essa versão moderna do design, mas a lógica afiada da Ernestine Rose, de quase 200 anos atrás, focada nas falhas, na fragilidade, no sofrimento, continua sendo, segundo Pires, um desafio direto e talvez fatal para essa ideia. A conclusão do artigo é exatamente essa. Ele afirma que, quanto mais a ciência avança, mais o universo se revela como um sistema impessoal, indiferente e brutalmente seletivo, e menos como um artefato planejado. É uma inversão completa da expectativa do argumento. Total. Pro Pires, o ajuste fino é só o velho argumento do designer falhando com novas palavras. E, metaforicamente, a Ernestine Rose continua, de dentro do túmulo, a desmontá-lo. É uma análise poderosa. E nos deixa com uma última provocação. O artigo do Pires foca brilhantemente na crítica da Rose ao designer, a qualidade do projeto. Mas a palestra original dela, de 1861, ela vai ainda mais fundo, não é? Sim, ela não para por aí. Em um trecho, a Rose questiona a própria necessidade da ideia de uma primeira causa. Ela argumenta que uma cadeia eterna de causa e efeito, sem um começo absoluto, é uma proposta tão lógica, ou talvez até mais lógica, do que a de um criador que existe sem ter sido ele mesmo causado. O que deixa a gente com uma pergunta ainda mais fundamental para refletir. O debate central é mesmo sobre a qualidade do design do universo. Se o relojoeiro é bom, ou ruim, ou indiferente. Ou será que a questão mais profunda, que a Rose já levantava, é se a própria noção de uma primeira causa, de um começo, é um ponto de partida obrigatório para a nossa compreensão da existência? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.